processos descritos neste capítulo realmente o ajudarão a superar todos os seus medos. Uma ideia para se livrar da ansiedade mais cedo é fazer uma lista de coisas que você costumava ter medo e depois deixar de querer que cada uma aconteça. Além disso, ao longo do dia, se você perceber que está se preocupando com algo ou teme que algo ruim aconteça, analise o que é que você realmente tem medo de acontecer. Então pergunte a si mesmo: você poderia deixar de querer que isso acontecesse? 14. Fuja da tirania da culpa e da vergonha. A culpa e a vergonha são sentimentos sorrateiros que causam muito sofrimento desnecessário. Quase idênticas na forma como agem dentro de nós, a culpa e a vergonha geralmente formam um único complexo. Mas assim como é possível sentir culpa sem sentir vergonha, não podemos sentir vergonha sem sentir culpa. A maneira de distinguir entre um e outro é a seguinte: a culpa é o sentimento que se segue a algo que é percebido como uma má ação, eu fiz algo errado. Vergonha é a sensação de que erramos, ou nos tornamos maus, por causa do que fizemos. No diagrama dos 9 estados emocionais, a culpa flutua no meio de várias categorias. Está relacionado com a energia de todas as emoções que vão da apatia ao orgulho. A vergonha, por outro lado, é um sentimento relacionado ao luto. Neste capítulo, vamos explorar e desmascarar concepções errôneas comuns sobre culpa e vergonha, os ladrões insidiosos de nossa felicidade, liberdade e paz de espírito. Em seguida, veremos algumas estratégias simples para liberar esses sentimentos autodestrutivos. Como, na maioria dos casos, eles são intercambiáveis, no restante deste capítulo me referirei à culpa e à vergonha coletivamente, e falarei de culpa, ou culpa, vergonha. O consagrado está em nome da culpa e da vergonha. Existem 3 mitos importantes sobre culpa, vergonha que muitas vezes limitam nossas vidas e nos deixam infelizes. A primeira e maior mentira é que a culpa pode impedir que sejamos punidos. Na verdade, a culpa é devo a você, inconsciente que pede punição. Assim é, quando nos sentimos culpados, atraímos punição do mundo e também a criamos para nós mesmos. E aí está o problema: nunca acreditamos que fomos punidos o suficiente. Como surge a autopunição? Primeiro fazemos algo, ou pensamos em fazer algo, que achamos que não deveríamos fazer, ou que não é certo fazer. É curioso que muitas vezes nos sintamos culpados mesmo quando não realizamos nenhuma ação externa. Então, quer sairmos do anzol, aos olhos do mundo ou não, permanecemos conscientes do que fizemos ou pensamos, e que não sairemos facilmente da forca. Por acharmos que a punição externa é inevitável, nos punimos na falsa esperança de que isso nos impedirá de receber essa punição. Mas como não temos ideia de como o governo interno dos outros, e mesmo o nosso, determinará qual é o grau adequado de punição, invariavelmente exageramos. A primeira vez que me lembro de ter me infligido um castigo tão motivado pela culpa foi na pré-escola, depois de ficar com raiva de um colega de classe e empurrá-lo com tanta força que ele escorregou, caiu e quebrou o vidro. Eu me senti tão mal por machucá-lo, e eu estava com tanto medo de que o professor e meus pais pudessem me punir, que peguei um pedaço de vidro e me cortei de propósito, confiando em meu coração que tal ação me protegeria das repercussões iminentes. Meu ato, obviamente não funcionou. Eles me repreenderam e me puniram. No entanto, era algo, o método Sedona trabalha no campo dos sentimentos e permite que as pessoas eliminem pensamentos e emoções negativas. É rápido e eficaz, porque vai diretamente ao cerne do problema. É um atalho para quem o usa. A culpa também desempenha um papel importante devido à sua incapacidade de superar os maus tratos recebidos na infância. Quando somos abusados quando criança por nossos pais, tutores, professores ou diretores espirituais, é difícil para nós aceitar que essas pessoas possam fazer algo errado. Quando somos jovens, os mais velhos, principalmente aqueles que nos influenciam, como nossos pais, têm um poder enorme em relação ao que temos. Afinal, eles nos fornecem abrigo e comida e deveriam nos proteger do mundo exterior. Como não podemos sobreviver sozinhos, a descoberta da falibilidade dessas pessoas representa uma ameaça direta à nossa sobrevivência. Podemos elevar os adultos em nossas vidas ao status de deuses, ou pelo menos a representantes de Deus. Portanto, quando o abuso ocorre, queremos culpá-lo.
Uma segunda mentira consagrada sobre a culpa é que o sentimento de alguma forma nos impede de repetir nossas ações ruins. Mas você ou alguém que você conhece já fez, disse ou pensou algo mais de uma vez que você se sentiu culpado? Claro que sim. Nós todos temos. A culpa muitas vezes nos leva a fazer, ou continuar fazendo, exatamente as mesmas coisas que achamos que já fizemos de errado uma vez, novamente como uma punição auto-infligida. A culpa é uma das principais causas de ações que mais tarde nos arrependemos. Tão insignificante que nem me lembro do que aconteceu, exceto que eu estava de castigo e, para completar, também tive um corte na mão. Dr. Elliot Grumer, Phoenix, Arizona. Considere o exemplo a seguir. Imagine que você está em uma dieta para perder peso. Você cede à tentação e come um biscoito ou um sorvete e se sente culpado por isso. Então, o que você faz? Isso é, você se pune por ter outro biscoito ou outra bola de sorvete. Agora você se sente ainda mais culpado. Sem perceber, como punição crescente por sua culpa, você termina o saco de biscoitos ou o pote inteiro de sorvete. E muito provavelmente, você não vai se permitir apreciá-lo nem um pouco. Soa familiar para você, certo? A indústria da dieta prospera com esse fenômeno pouco compreendido que faz com que a maioria dos dieters falhem. Reserve um momento para pensar em algo que você fez, disse ou não disse, ou mesmo pensou ou sentiu, pelo qual se sente culpado. Veja se você está se punindo e vivendo com medo de punição externa iminente. É também por isso que o mundo está cheio de pessoas que de várias maneiras espiam pecados que têm toda a intenção de cometer novamente, pelo menos inconscientemente, se não diretamente. Quando você pensar sobre as coisas pelas quais se sente culpado, verifique se sua culpa realmente o impediu de ser punido, assim como esse sentimento, prometido, que você faria. Como acontece com muitas das mentiras que os sentimentos nos contam, você geralmente descobre que a culpa teve o efeito oposto. Ele fez você se punir. E se suas ações implicassem outras pessoas, é provável que isso não o salvasse de ser punido. Afinal, se sentir-se culpado realmente impedisse a punição externa, as prisões não estariam mais vazias. Com isso não estou dizendo que todos nós começamos fazendo o que quisermos com abandono imprudente, ignorando as regras de conduta moral ou disciplinada. No entanto, como a maioria de nós não é impedida por nossos sentimentos de culpa de fazer coisas das quais nos arrependemos mais tarde, quando liberamos intencionalmente nossa culpa, vergonha, os benefícios geralmente são muito profundos. Estar livre de culpa, vergonha significa estar livre para tomar decisões melhores, mais saudáveis e mais benéficas. O único outro protagonista que encontramos, nós mesmos. E fazemos isso como uma forma distorcida e imaginária de autoproteção. Nos cursos de método, muitas vezes trabalhei com sobreviventes de abuso infantil. São pessoas que muitas vezes se culpam pelo que aconteceu, e é por isso que muitos vêm se sentindo culpados e se punindo a vida toda por erros cometidos por adultos em quem confiavam. Quando você libera seus sentimentos de culpa e para de culpar e punir a si mesmo pelos erros daqueles que o maltrataram, você é capaz de se libertar dos padrões emocionais, mentais e viscerais de trauma e vergonha nos quais está preso. Anne, solte a carga. Como você sabe muito bem, a mente e o corpo estão intimamente ligados. Muitas vezes, quando trabalhamos duro para deixar ir, descobrimos que a mente se apega à memória de uma história. Também é típico que, quando reprimimos os sentimentos, eles tentem se manifestar através do corpo. Anne é um exemplo claro da conexão entre mente e corpo. Ele chegou ao retiro de 7 dias em Sedona, Arizona, com fortes dores no pescoço e nas costas, dizendo que seus ombros pareciam pesar 5.000 quilos. É uma dor muito comum, então, quando ela me procurou pedindo ajuda no meio da semana, perguntei se ela permitiria que eu a conduzisse em uma liberação de 5 ou 10 minutos que pudesse beneficiar o resto do grupo. A verdade é que eu não me importava com a história por trás da dor de Anne. No entanto, ele revelou que estava muito preocupado com sua filha de 24 anos, que estava grávida na época. Francamente, pensei que iria me livrar dos meus medos como mãe fazendo terapia e usando o método Sedona. Mas agora tudo que tem a ver com controle ressurge.
O fato é que minha filha começou a ter crises epiléticas aos 13 anos. A primeira vez que ela teve certeza de que ia morrer. Nos anos seguintes, olhando para minha filha, muitas vezes revive o terror daquela experiência. Embora ele não tenha tido um ataque por 2 anos, temo que tanto remédio possa afetar o menino. Eu me sinto responsável. Primeiro, levei Anne para uma liberação geral sobre sua dor física. No meio do processo, ele disse que se sentia como Atlas, que não era seu lugar carregar o mundo nos ombros. Perguntei-lhe se podia deixá-lo ir, e ele concordou que ia acabar com o mundo. Com isso ele liberou um pouco de sua dor, mas não paramos por aqui. Com a próxima série de perguntas veio uma liberação ainda mais profunda. Você já se pune o suficiente? Você poderia deixar de lado o desejo de se punir. E você poderia deixar de lado a culpa. Quando ela liberou completamente, a dor desapareceu e ela não sentiu mais, exceto por uma pontada quando sua filha a pegou no aeroporto. Imediatamente ele soltou novamente, e o aborrecimento desapareceu. É assim que Anne descreve essa importante libertação. Houve muitas coisas das quais me libertei. Eu literalmente carregava há 24 anos a culpa de ter uma filha que não era perfeita. Este foi o fardo que caiu dos meus ombros. Agora entendo no nível mais profundo que a epilepsia de minha filha não teve nada a ver com nada que eu fiz ou deixei de fazer. Além disso, não sou responsável pelo caminho que você tomou. Não é meu, mas pertence a si mesmo. E ele vai se preocupar com o que fazer. Eu não sinto mais que tenho que controlar o mundo para torná-lo melhor para ela. Eu só tenho que estar presente ao que está acontecendo neste exato momento. Nada que eu temia aconteceu, então foi fácil deixar ir. O poder do universo sabe qual é o caminho da minha filha, o do bebê que ela vai ter e o meu. 4 breves processos para liberar sentimentos de culpa, vergonha. Já que já invertemos algumas crenças que pareciam inabaláveis, vamos agora ver maneiras práticas de eliminar a tirania da culpa, vergonha. São maneiras de aprimorar, em vez de substituir, os diferentes processos de lançamento que você aprendeu na parte 1 deste livro. 1. Libere seus desejos subjacentes como parte da síndrome de autopunição protetora de que falei anteriormente. Tentamos usar nossos sentimentos de culpa e vergonha para obter aprovação, controle ou segurança. Portanto, esta série simples de perguntas de lançamento pode ajudá-lo. Estou usando essa culpa, vergonha para obter aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado o desejo de aprovação, controle ou segurança. Ou você pode substituir isso. Eu poderia deixar de querer usar a culpa, vergonha dessa maneira. A palavra usar pode ajudá-lo a assumir a responsabilidade por ter o sentimento de culpa, vergonha e depois liberá-lo mais facilmente. 2. Decida que você está se punindo o suficiente. Outra boa maneira de liberar a culpa, vergonha é decidir que você está se punindo o suficiente, e então deixar de lado o desejo de se punir. Você pode usar as seguintes perguntas: posso me permitir decidir que me puni o suficiente? Eu poderia deixar de lado o desejo de me punir. Você poderia parar de pensar em me punir novamente no futuro. Se for difícil para você deixar de lado a culpa, vergonha assim, volte às perguntas básicas até poder responder sim a todas elas. 3. Avalie as vantagens e desvantagens. A combinação do processo que acabei de citar com as vantagens, desvantagens é uma excelente ferramenta para tomar a decisão de continuar se punindo ou se culpando pelo ocorrido. Lembre-se de que é melhor fazer perguntas no passado para permitir que a liberdade ocorra agora. Isso também aumenta a probabilidade de que qualquer versão seja a última necessária em um determinado tópico. Alterne entre as duas perguntas a seguir: qual foi a vantagem de me punir? Qual foi o inconveniente de me punir? 4. Aceite seus verdadeiros sentimentos sobre o que aconteceu. A culpa também se torna persistente quando às vezes fingimos nos sentir culpados, mesmo que secretamente pensemos: eu fiz isso. Estou feliz que eu fiz. E eu faria de novo. É aqui que a culpa se distingue da vergonha. Se você cair nessa armadilha, reconhecer a verdade de seus sentimentos liberará muito de sua culpa. Então, o equilíbrio pode ser liberado perguntando: eu poderia deixar de querer fazer isso de novo? Respirar de alívio. Olhar
Para a culpa e a vergonha de uma nova perspectiva não apenas abrirá novas oportunidades em sua vida, mas tenho certeza de que agora você achará muito mais fácil lidar com esses sentimentos opressivos e liberá-los. Peço-lhe que use as ferramentas que aprendeu neste capítulo para se encorajar a mudar nessa direção. Em última análise, a culpa e a vergonha nada mais são do que sentimentos. Eles não são você, e você pode abandoná-los. Então respire fundo de alívio e, quando estiver pronto, siga em frente. Meu propósito neste capítulo, como em todo o livro, é mostrar como mudar de dentro para fora, ensinando-o a se desvencilhar das motivações internas que o levam a agir de maneiras das quais se arrependerá mais tarde. A esta altura, você já deve ter notado que nos outros capítulos não tentei lhe dizer o que fazer. Não acredito na eficácia de fornecer listas de novos comportamentos que devem ser seguidos, porque os comportamentos que são impostos de fora muitas vezes não fazem nada além de se tornarem novos hábitos restritivos. Pela primeira vez desde que comecei a fumar, há 45 anos, parecia natural para mim não fumar. Estou maravilhada. Há muitas coisas nas quais nos sentimos viciados, ou que fazemos habitualmente, não importa o quanto tentemos detê-las. Se você já tentou parar de se entregar a um mau hábito, sabe que pode ser uma coisa muito difícil. Por muitos anos eu estive desesperado por não conseguir parar de fumar. Agora que tenho o método, fica claro que fumo menos sem nenhum esforço. Alguns dias atrás, fiquei surpreso ao perceber que ele havia passado a tarde inteira sem nem pensar em fumar. E hoje outro avanço, permaneci no prédio na hora do almoço, eu comi na sala de jantar, e não perdi nada ao voltar a trabalhar sem ter fumado. Antes de prosseguir, gostaria de salientar que não estou sugerindo que você pare o que já está fazendo se estiver em um grupo como Alcoólicos Anônimos, ou se estiver em tratamento de química ou mesmo dependência emocional. Use tudo o que é dito neste capítulo para ajudá-lo no que você já está fazendo, e não. Pense nas coisas que você acha que costuma fazer. Talvez você fume. Talvez você pense que come muito ou pouco. Você pode ser viciado em televisão, filmes, sexo ou álcool. Nem todos os vícios ou todos os hábitos são tão óbvios. Alguns são mais sutis. Você acha que tem que estar certo. Você acha que precisa ser notado, ouvido ou visto. Você sente que não consegue parar de julgar a si mesmo ou aos outros. Estes também são vícios. Mesmo os desejos de aprovação, controle, segurança e separação são vícios. Uma das principais aplicações do método Sedona é quebrar hábitos indesejados. Não é que todos os hábitos sejam ruins. Acontece que geralmente fazemos certas coisas que sabemos que não são boas para nós. Para a maioria das pessoas, não é fácil romper com os costumes. Eles são como sulcos profundos em nossos padrões de pensamento, sentimento e comportamento. Além disso, como muitas vezes gastamos muito tempo e energia primeiro criando esses padrões e depois lutando contra eles, às vezes resistimos ao processo de deixar ir, mesmo quando já sabemos como fazê-lo. A propósito, tenho visto pessoas fortemente dependentes de substâncias químicas, e outras que foram diagnosticadas com desequilíbrio químico orgânico, quebrando os diferentes tipos de hábitos desencadeados por essas substâncias. Se você tem uma condição médica dessa natureza, este capítulo o beneficiará, assim como a leitura do que foi dito no capítulo 18, Transbordando de Saúde. ML Carbondale, Flórida. 15. Quebrar maus hábitos. Alterar o seu tratamento de qualquer forma sem falar primeiro com o seu médico. Se você estiver seguindo um programa de 12 passos, não se desvie do passo em que está sem a permissão da pessoa que o orienta. Em nosso trabalho com a comunidade de recuperação médica, descobrimos que a liberação é uma tremenda ajuda para continuar a disciplina necessária para se livrar de substâncias nocivas e para lidar e evitar recaídas. Uma maneira diferente de quebrar maus hábitos. Se existe um hábito em sua vida que você deseja modificar ou eliminar, existe uma maneira muito simples de alcançá-lo. Como exemplo, imagine que você tem o hábito de comer mais sobremesa do que deveria no jantar, ou de comer mais sobremesa do que deveria. Em tal situação, muitos de nós decidiriam: não vou comer mais sobremesas.
Uma decisão tão drástica pode durar alguns dias ou, se realmente tivermos vontade, algumas semanas e depois voltar a comer a sobremesa, talvez mais do que antes. Aqui está outra maneira de abordar o dilema quando você sentir vontade de comer a sobremesa. Em vez de dizer, nunca mais vou fazer isso, faça um pacto. Olha. Se você quiser pode pegar, mas primeiro solte. A razão para liberar mais cedo é que todos os padrões de hábitos são condicionados por padrões de sentimentos. Alguns sentimentos vêm à nossa consciência, e a maneira que temos de combatê-los é tomar uma determinada ação, por exemplo, comer demais. Deixe-se levar, pode não ser recomendado para você. Portanto, apenas libere seus sentimentos que provocam ansiedade sobre a substância em que você está viciado quando eles surgirem e continue com sua disciplina. Voltando ao exemplo anterior, suponha que você sinta vontade de comer um pedaço de bolo. Se você disser a si mesmo que não pode aguentar, você está apenas entrando em uma situação de cabo de guerra. Você não come o bolo, mas fica obcecado com a ideia de perdê-lo. Você sente que algo está faltando. Você faz o mantra, como esse bolo deve ser bom. Mantenha o desejo em sua mente, o que só cria uma tensão interior. Então, de qualquer forma, você acaba comendo o bolo, ou depois de 2 dias você cede e come 2 pedaços ao invés daquele pedaço original. Em vez disso, se você primeiro liberar o sentimento que o faz pensar que precisa comer o bolo e depois se permitir comê-lo se ainda quiser, tudo se tornará mais fácil. Isso cria um espaço para liberação em torno do hábito, e logo você verá o hábito desaparecer. Conheço uma atriz que acreditava que era muito importante ter um certo peso, por motivos óbvios de sua profissão. Na época dessa história, ele tentava perder 10 quilos há 20 anos e nunca atingiu o peso que considerava ideal. Ele havia tentado dietas inimagináveis. Ela estava fazendo exercício físico como uma desesperada. Na verdade, ele estava correndo tanto que quebrou os joelhos e não conseguiu mais correr. Ele teve que encontrar outros exercícios aeróbicos. Os cursos do método Sedona costumavam durar 2 fins de semana, hoje estamos fazendo em um, e o instrutor sugeriu àquela atriz que ela tentasse um pequeno truque que eu falei no início da semana no meio: permita-se comer o quanto ela come eu queria, desde que lançasse primeiro. Isso a ajudou a fazer uma descoberta. Cerca de 2 dias depois, a mulher saiu e tomou seu primeiro sorvete de caramelo em anos, e ela realmente gostou e se sentiu satisfeita. Porém, como naquela semana, sempre que ia comer, soltava primeiro, emagreceu 2,5 quilos em apenas 2 dias. Isso foi há muitos anos, e a última vez que a vi ela ainda estava no peso ideal. Se esta atriz e milhares de outras pessoas alcançaram seu objetivo, você também pode. Não é complicado. Em vez de tentar consertar ou mudar seu mau hábito, lembre-se de que da próxima vez que você quiser fumar um cigarro, da próxima vez que você quiser ligar a TV, da próxima vez que quiser comer um doce, você pode depois de liberá-lo, ainda quiser. Você notará que o hábito desaparecerá gradualmente, ou talvez muito rapidamente. Tenho visto literalmente centenas de pessoas que param de fumar seguindo este sistema. Então, experimente você mesmo e verá que é uma maneira muito eficaz de aplicar o método. Depois de expor os princípios sobre como quebrar maus hábitos e superar o vício, vejamos algumas aplicações práticas. Liberte a memória do mau hábito. Uma boa maneira de quebrar maus hábitos é usar a perspectiva de que não há problemas, que discutimos no capítulo 12, ver p. 246. A razão é que os maus hábitos, como outros problemas, nada mais são do que padrões de nossa consciência que se tornaram habituais. Tenho visto vícios verdadeiros desaparecerem rápida e facilmente quando o sofredor confronta e libera essa tendência. Uma das falhas que eu acho que os programas de 12 passos têm é a afirmação e reafirmação contínua por parte das pessoas que vêm às reuniões. Eu sou um __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  insira o vício em questão, por exemplo, alcoólatra, viciado em drogas, sexo ou glutão. Isso pode ser muito útil no início para quebrar a tendência de negar a realidade, mas quando a pessoa completar as etapas do programa e desistir de seu hábito, seria muito melhor dizer:
Oi, eu sou __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 _ inserir o vício em questão. E era que eu tinha um amigo que tinha aprendido o método e também participava muito dos programas de 12 passos, e ele discutia comigo sobre o que acabei de falar. Mas a realidade é que ele ficou bloqueado em sua vida e não conseguiu se soltar, não importa o quanto tentasse, porque continuava voltando aos seus velhos problemas. Um dia eu insisti para que ele pelo menos alimentasse a ideia de que os problemas são apenas lembranças. Depois de apenas 10 minutos trabalhando nisso, o bloqueio que ele carregava por 18 meses desapareceu completamente e sua vida virou de cabeça para baixo. Se você contemplar a possibilidade de que o passado não dita o futuro, os resultados obtidos podem ser milagrosos. Comece lembrando um mau hábito que você achava que tinha. Note que eu digo isso no passado de propósito. Então pergunte a si mesmo: eu poderia me permitir lembrar que achava que tinha esse vício? Em seguida, pergunte a si mesmo: eu gostaria de mudar isso do passado? Se a resposta for sim, pergunte se eu poderia deixar de lado o desejo de mudar isso do passado. Se a resposta for não, vá para a próxima fase. A última pergunta desta série é: eu poderia deixar de querer pensar que tenho esse mau hábito novamente? Você poderia deixar de querer ter esse mau hábito novamente? Como sempre, apenas libere o melhor que puder. No entanto, se você achar que ainda está segurando a memória do vício neste momento, repita os passos desde o início até que você possa soltá-lo completamente. Vantagens, desvantagens e gostos, desgostos. O processo de vantagens, desvantagens e o processo de gostos, desgostos são ferramentas fantásticas para lidar com maus hábitos. Se você tentou mudar um desses hábitos sem sucesso, lembre-se de que, no subconsciente, há pelo menos uma vantagem ou prazer oculto relacionado a esse determinado comportamento. Se você conseguir colocar esse benefício no nível de sua consciência e liberá-lo, verá que o hábito desaparece por conta própria. Lembre-se de que quando você trabalha diretamente em um mau hábito, deve fazê-lo no passado. Considere a possibilidade de que isso não aconteça novamente. Imediatamente após participar de um retiro de 7 dias em Sedona, Steve decidiu aplicar o método ao seu vício em compras. Ela ama tanto roupas de qualidade que, antes de ceder a um hábito, é aconselhável liberar sobre ele, mas muitas vezes acontece que você não terá tempo para tomar uma decisão diferente e melhor. Mais tarde, você verá que poderia ter se libertado antes e que não o fez. Aconteceu que, você fez isso de novo, e isso produz certos sentimentos em você: culpa, vergonha, raiva, tristeza, etc. Você não precisa se preocupar. Liberar após o fato também pode ser uma boa maneira de quebrar maus hábitos. Sempre que você libera sentimentos relacionados a um vício ou vício, antes, durante ou depois você enfraquece o impulso que o move nessa direção. Em última análise, o processo de liberação irá ajudá-lo a mudar completamente esse comportamento. Você vai incorporá-lo em sua vida diária. Chegou a publicar um livro sobre como encontrar boas oportunidades de compra, algo que estava pesquisando na época. Eu tendo a ser exagerado em tudo, diz ele. Lembre-se de que são nossos padrões de sentimento que criam nossos padrões de comportamento. Quando terminamos com os primeiros, os comportamentos também desaparecem sem nenhum esforço. Para começar, fique à vontade. Em seguida, pense em um mau hábito específico do qual você gostaria de se livrar. Pode ser um vício em álcool, tabaco, drogas, sexo, comer demais, televisão ou qualquer outra coisa que o paralise e atola você. Quando você tiver esse hábito em mente, concentre-se e considere seu sentimento atual sobre essa situação. Quando cheguei às lojas, foi como se eles colocassem todos os seus itens na minha cara para dizer sim. Tecnicamente, eu poderia pagar, mas eu realmente precisava gastar meus recursos dessa maneira. No final, eu sempre tinha que comprar 5 ou 6 coisas a mais do que originalmente queria. Usando os princípios que aprendi, disse a mim. Mesmo que, se ainda quisesse algo depois de lançar sobre isso, poderia comprá-lo. Quando encontrei uma excelente camisa em uma loja.
Me libertei e fiz várias considerações para mim. As vantagens foram: a roupa me serviu bem. B. Eu poderia usá-lo naquela estação, e não seria apenas mais uma peça no meu armário. C. Já tinha comprado uma gravata que combinou muito bem, e D. Teve um desconto de 80%. Como os prós superavam os contras, comprei a camisa. Mas mais tarde naquele dia eu usei a mesma técnica, e havia muitas outras coisas que eu não comprei. Então eu sei que a técnica funciona. Você poderia aceitar o sentimento e deixá-lo estar presente. Veja como é ter esse vício em particular. Observe também como você se culpa por esse comportamento recorrente. T. Novamente, concentre-se em seu sentimento atual sobre esse vício. Era viciado em soníferos e em bebida. Durante 3 anos, todas as noites tomei um comprimido depois de 5 ou 6 drinks para esquecer a vida e dormir, sem perceber o quanto isso piorava o problema. O estresse me deu colite severa e eu passava dias na cama com uma almofada de aquecimento. Quando terminei o curso, as pílulas para dormir e a bebida tinham acabado. Depois de 1 ano, finalmente posso decidir tomar uma taça de vinho de vez em quando, e a diarreia acabou. Você poderia cavar um pouco mais fundo para ver se esse sentimento deriva de um desejo de aprovação, controle ou segurança. SD Phoenix, Arizona. Você poderia deixar de lado esse desejo, seja ele qual for. Repita os passos acima quantas vezes forem necessárias para começar a se sentir mais leve, mais relaxado e relaxado. Quando você libera seus sentimentos sobre. Libere seus maus hábitos. O mau hábito, seu objetivo é fazê-lo até o ponto em que você se sinta bem em qualquer caso, se você se livrar ou não do vício em questão. Eu entendo que pode parecer uma concessão. No entanto, se você for capaz de liberar a ponto de ser tão aceitável manter o hábito quanto deixar ir, você evitará a luta e, assim, tornará muito mais fácil se libertar de seu mau hábito ou vício. Concentre-se novamente em como você se sente em relação ao vício. Limite-se a perceber a sensação que esse mau hábito desperta em você. O sentimento deriva de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado o desejo. Repita os passos acima mais algumas vezes. Agora lembre-se de um momento específico em que o hábito estava ativo, um momento em que você cedeu a esse determinado comportamento. Talvez você tenha bebido ou fumado um cigarro. Ou que você comeu um biscoito extra. Não importa em que você se concentre, permita-se sentir os sentimentos que vieram à tona pouco antes de realizar essa ação específica. Você poderia aceitar esse sentimento? Você poderia identificar o desejo que está por trás desse sentimento e que o motiva. Você poderia deixá-lo cair. Volte a se concentrar naquele exato momento e pense em como você se sentiu antes de fazer essa ação. Houve algum outro sentimento que o empurrou para esse mau hábito? Pode ser fome, raiva, tristeza, sensação de vazio ou coação. Pode ser algo sutil ou algo muito forte. Muitas vezes adotamos comportamentos aditivos para nos anestesiar diante de nossos próprios sentimentos. É por isso que pode ser difícil perceber luz no início. Mas não abandone o processo. Quanto mais você fizer esse trabalho, mais aparentes seus sentimentos se tornarão. Seja qual for o seu sentimento antes de você agir com esse seu comportamento habitual, experimente-o novamente agora, com o melhor de sua capacidade. Verifique se vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixá-lo cair. Em seguida, pense em como você se sentiu quando se envolveu nesse comportamento específico. Coma o biscoito, beba a bebida, fumou o cigarro ou o que quer que você esteja se concentrando. Preste muita atenção a quaisquer sentimentos positivos artificiais que ela produziu em você e a quaisquer outros que você estivesse tendo na época. Talvez você também estivesse travando uma batalha dentro de si mesmo. Você poderia aceitar como se sentiu quando se imaginou no meio dessa ação. Que desejo é despertado neste momento? Você poderia deixá-lo cair. Comportamentos aos quais estamos acostumados muitas vezes produzem uma sensação de alívio ou alegria injustificada. Mas quando liberamos o comportamento, sentimos a alegria diretamente, sem precisar do comportamento, pois os bons sentimentos estão sempre disponíveis para nós.
Lembre-se de que todos os sentimentos restritivos, mesmo os chamados positivos, podem ser liberados. Concentre-se novamente naquele momento específico em que você estava engajado nesse comportamento. Identifique e aceite os sentimentos que o levaram a adotá-la. Existe um desejo oculto. Você poderia deixá-lo cair. Agora lembre-se de como você se sentiu imediatamente após se comportar dessa maneira. Ao terminar, você sentiu algum tipo de culpa, nojo, vergonha ou qualquer outro sentimento. Talvez você tenha pensado: uau, eu fiz isso de novo. Veja se houve algum sentimento de desaprovação ou perda de controle. Você poderia fazer o seu melhor para estar ciente desse sentimento agora. Lembre-se de que esses sentimentos nada mais são do que sentimentos. Abaixo deles há algum desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixá-lo cair. Repita os passos acima várias vezes. Reserve um minuto para observar como seu sentimento geral já mudou em relação a esse mau hábito ou vício em particular. Pode ser apenas uma pequena mudança ou uma grande mudança. De qualquer forma, indica que você começou a se mover em uma direção positiva. Agora considere como você se sente sobre acabar com esse hábito. As pessoas geralmente têm sentimentos residuais de tentativas anteriores de mudar maus hábitos. Podem ser aqueles momentos em que você disse a si mesmo: vou desistir, mas você simplesmente não conseguiu. Se você tiver quaisquer sentimentos residuais ou dúvidas sobre como mudar esse mau hábito, apenas aceite esse sentimento em sua consciência. Existe um sentimento subjacente de querer aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixá-la ir. Olhe para dentro de si novamente e permita-se sentir como se sente agora sobre a superação do vício ou mau hábito. Você poderia aceitar esse sentimento? Você quer aprovação, controle ou segurança? Você poderia deixar de lado tal desejo? Nick, chega de dependência de barras de chocolate. Nick era viciado em M&M's. Como ele mesmo disse, ele era um monstro de doces. Eu não poderia passar um dia sem eles. Algumas noites, eu tinha que correr para fora de casa para pegar luz. 90% do motivo de eu ir ao cinema era poder comprar uma boa quantidade de doces. Honestamente, eu não me importava com o que o filme era. Hoje, no entanto, ela não tem desejos por doces. O que o ajudou foi deixar de lado o sentimento carente pelos M&M's, realmente aceitando esse desejo em sua consciência. Ainda gosta de barras de chocolate de vez em quando, mas pouco a pouco estas deixaram de ser o centro principal da sua atividade. A verdade é que todos nós deixamos certas coisas controlarem nossas vidas. Quando os liberamos, nosso poder é liberado. Antes, o M&M podia comigo, coisa que não acontece comigo agora. O maior presente desse processo foi que ele me liberou para aproveitar o momento presente. Esteja lá quando eu estiver lá. Eu vivo agora mais do que nunca. Mais algumas ideias. Eu sugiro que você use o processo de lançamento em um alvo com frequência. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ganhar com isso. Mas também é muito importante que você continue a liberar esses seus maus hábitos à medida que passa por esse processo, antes de iniciá-lo e quando o concluir. Além disso, a menos que você esteja sob supervisão médica ou seja contra as regras do programa de 12 passos que está seguindo, tente concordar consigo mesmo que não há problema em se dar esse mau hábito depois de liberar os sentimentos que o motivam a colocá-lo em prática. Ao aceitá-lo desta forma, será mais fácil para você não cair no vício, que acabará por desaparecer. 16. Construir sua própria riqueza. Bem-vindo ao minicurso sobre liberdade econômica e abundância. Neste capítulo, veremos vários exercícios que o ajudarão a aplicar o método Sedona para aumentar sua prosperidade. Todos os exercícios são projetados para serem usados com frequência e repetidamente, para que você obtenha cada vez mais benefícios. Os exercícios são baseados no material apresentado na parte 1, portanto, se você ainda não terminou essa parte, volte a este capítulo quando terminar, mesmo que este seja um aspecto que lhe interesse muito. Maior riqueza é um dos benefícios mais comentados por quem assiste aos nossos seminários ou ouve nossos programas de rádio.
Quando liberamos em qualquer aspecto de nossa vida, naturalmente nos tornamos mais positivos e, portanto, tendemos a atrair mais abundância. É claro que a abundância não é apenas econômica. Mas o mundo gira em torno do dinheiro, talvez demais. É por isso que a maioria de nós tem um sentimento mais ou menos intenso sobre nossa economia. Quando começamos a abandonar nossas crenças sobre esse aspecto de nossas vidas, fica mais fácil receber, ter e até economizar dinheiro. Como muitas pessoas, eu achava que havia muito pouco espiritual sobre dinheiro. Então eu costumava gastar o que ganhava, e não me permitia ganhar o que eu merecia. Desde que comecei a usar o método para abandonar essa crença, experimentei maior abundância em todos os aspectos da minha vida, não apenas financeiramente. Deixe as contas para o banco, não os use em sua cabeça. O desejo é um estado emocional em que evitamos ter o que queremos, muitas vezes sem perceber. Como eu disse na introdução, quando eu estava no ramo imobiliário, eu mantinha as contas na cabeça, em vez de deixá-las para o banco. Quando finalmente decidi deixar de lado o desejo que me fazia fantasiar sobre o quão bom seria vender, e comecei a tentar vender, consegui muitos outros contratos. Vendedores, empresários e fabricantes são propensos a manter contas na cabeça. Mas eles não são os únicos, longe disso. Outro setor em que muitas pessoas caem no defeito de fazer contas na cabeça é o de investimentos. Você já deve ter ouvido o ditado sobre investimentos: touros e ursos ganham dinheiro, mas porcos são abatidos. Por trás dessas palavras está um segredo, do qual você pode ter alguma experiência direta. Muitas decisões de investimento são baseadas em sentimentos, não em fatos concretos ou intuição clara. Investidores mal-sucedidos, e até mesmo alguns bem-sucedidos, geralmente começam a contar seus lucros e perdas antes de fechar uma negociação. Eles contam os benefícios que vão obter e os gastam mentalmente antes que se tornem realidade. Eles também tendem a permanecer em uma transação por mais tempo do que deveriam, caso ela possa melhorar. Ambas as ações são devidas ao desejo e à substituição inerente da realidade pela fantasia. Se você é um desses tipos de investidores, pode abrir mão de seu desejo imediatamente, determinando qual necessidade está implícita nele: a necessidade de aprovação, a necessidade de controle ou a necessidade de segurança. Quando você fizer isso, você decidirá melhor onde e como investir. Então pergunte a si mesmo: há algo nas atitudes e ações de seus pais em relação ao dinheiro que você gostaria de mudar ou resistir? Liberação sobre as atividades econômicas de seus pais. Geralmente são mais comerciantes de brincadeiras do que autênticos. Quando se trata de dinheiro, eles tomam as decisões erradas. Mais uma vez, são as emoções que influenciam nossas percepções que nos levam a fazer coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Noel Kelly. Boormau, Pensilvânia. Então pense nas atitudes de seus pais em relação ao dinheiro, como eles o tratavam quando se tratava de dinheiro e como eles tratavam uns aos outros. Minha mãe está em uma boa situação financeira, no entanto, ela está sempre preocupada com o fato de não ter dinheiro suficiente. Obviamente, sua atitude remonta mais longe, aos meus avós. É a mentalidade do agricultor. O dinheiro é uma coisa secreta. Você tem que se comportar como uma pessoa pobre, mesmo que não seja. Você não deveria se gabar de ser bem-sucedido. Eu trabalho em comissão, o que significa que minha situação é plena ou pura fome. Hoje percebo que criei propositalmente o padrão de retraimento quando estava perto do sucesso. No entanto, agora que libero essa atitude, me sinto mais livre. Também é comum que muitos investidores se iludam acreditando que controlam a situação mais do que realmente controlam porque analisam o que aconteceu depois do fato e dizem a si mesmos que já sabiam o que ia acontecer. Posso dizer sem reservas que o método Sedona funciona. Eu havia estabelecido uma meta para mim mesmo ao organizar minhas finanças. Depois de soltá-la, descobri que meu verdadeiro objetivo era me permitir conhecer meu próprio valor. Nas 3 semanas que se seguiram, fiz mais pelas minhas finanças do que nos 8 meses anteriores. O medo também faz parte do problema do investimento emocional. As pessoas muitas vezes não agem de acordo com o que sua intuição lhes diz que é certo no mercado, porque têm medo de cometer erros.
Ou o medo os paralisa e os impede de obter lucros ou reduzir perdas. Então, se você perceber que está preso em investimentos baseados no medo, permita-se liberar esse medo diretamente, ou considere-o um dos desejos e deixe-o ir como tal. Eu não tinha percebido o quão fortemente eu havia abraçado as atitudes de meus pais em relação ao dinheiro. Tanto que os recrio em minha vida. Se você liberar antes de iniciar ou sair de um negócio ou transação, verá que suas chances aumentam. Se quando você tem um sentimento, antes de agir você libera, você será capaz de ver a diferença entre intuição e medo ou ganância. Quanto mais você usar o método em suas atividades de investimento, mais verá que é guiado pelos fatos e não pela fantasia, mais pela intuição do que pelo desejo ou medo. Ao considerar o tema da abundância e da liberdade financeira, uma das coisas em que a maioria das pessoas fica presa é resistir a querer mudar a maneira como seus pais viam e administravam o dinheiro. No seu caso, pode ser algo óbvio ou pode te surpreender muito. A maioria de nós ou segue as ideias econômicas de nossos pais, quer funcionem ou não, ou resistimos a elas. Em ambos os casos, nossa atitude obscurece nosso próprio poder de criar o que queremos na vida. Além disso, nos impede de possuir o que desejamos. Nancy, uma estudante do método Sedona, fez uma grande descoberta a esse respeito um dia quando estava ouvindo as fitas do meu programa sobre liberdade financeira. Como ela mesma diz, um pirata baixou algum programa para o meu sistema operacional. É um loop contínuo que fica repetindo a mensagem: o dinheiro está apertado. Você poderia deixar de querer mudar ou se opor à sua maneira de ser. Pense em outra coisa que você resiste sobre a maneira como seus pais lidavam com o dinheiro ou sobre a atitude deles em relação a ele. Você poderia deixar de lado essa resistência agora. Você poderia simplesmente deixá-lo escapar. Em seguida, pense em outra coisa que você gostaria de mudar na maneira como seus pais lidavam com o dinheiro, algo que aconteceu com eles relacionado a dinheiro ou a maneira como eles o tratavam financeiramente. Você poderia deixar de querer mudá-lo. Repita as perguntas acima mais algumas vezes antes de prosseguir. Seus pais tinham um padrão negativo em questões financeiras, um padrão que você imitou sem nem perceber, que você adotou em sua própria vida. Em caso afirmativo, você poderia aceitar essa atitude, crença ou padrão habitual. Tudo decorre de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Seja qual for o desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Existe alguma outra maneira pela qual você copiou a organização de sua economia de seus pais que você não gosta e gostaria de mudar? Por enquanto, você poderia apenas aceitá-lo. Você poderia deixar de querer mudá-lo. Você poderia deixar de lado o desejo de imitar seus pais. Como eu disse no capítulo sobre culpa e vergonha, durante os primeiros anos de nossas vidas, e à medida que crescemos, nossos pais são como deuses. Eles nos alimentam, nos abrigam e nos vestem, e inconscientemente copiamos seu modo de vida, mesmo que o que eles fazem não funcione bem. Analise agora se neste exato momento você notou aquela sua velha atitude de copiar seus pais. Se sim, você poderia simplesmente deixar as coisas serem como são. Existe algum sentimento de querer aprovação, controle ou segurança? Em caso afirmativo, você poderia se permitir abandonar esse desejo. Agora, verifique novamente se você se opõe de alguma forma às atitudes de seus pais em relação ao dinheiro e se há algo neles que você deseja mudar. Ou você de alguma forma copia seus pais. Você poderia permitir que as coisas fossem assim, aceitá-las. Tudo decorre de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia se permitir abandonar esse desejo. Reserve alguns minutos para observar como você se sente agora, depois de liberar. Este é um tópico muito valioso para uma exploração mais aprofundada. Além disso, é perfeitamente possível nos libertarmos das crenças e atitudes de nossos pais sobre dinheiro que nos impedem. Agora você pode ser quem você decidir ser. Você não precisa mais ser o que eles queriam que você fosse, e não precisa viver em constante oposição ao modo de ser deles. A chave é deixar de lado sua resistência, o sentimento de precisar mudar o que foi ou é, e deixar de querer ser como seus pais para obter a aprovação deles. Liberte o medo do dinheiro.
Outra área em que ficamos presos em relação ao dinheiro, e, na verdade, em relação a qualquer coisa é o medo. Se você se lembrar do que dissemos no capítulo 13, o segredo de liberar o medo e a ansiedade, inconscientemente queremos que aconteça o que tememos. Há um impulso nessa direção sem que o saibamos de propósito ou estejamos cientes disso. Pense em seus próprios medos sobre dinheiro. Todos nós já tivemos coisas sobre dinheiro que não gostamos, ou aconteceram com pessoas que conhecemos. Portanto, queremos evitar que essas experiências aconteçam novamente, o que obviamente significa que continuamos a mantê-las em mente. Vamos começar a analisar. Você tem medo de que eles prejudiquem seus relacionamentos? Analise quais são seus medos sobre ter muito dinheiro ou liberdade econômica e escolha qualquer um deles. Gosta e não gosta de dinheiro. Nossas crenças e atitudes em relação ao dinheiro muitas vezes nos impedem de alcançar a liberdade e a abundância financeiras. São, em muitos casos, como o aqui. Juntos esses tópicos, porque tenho certeza que você prefere eliminar de sua consciência todas essas expectativas e não incentiva-las a experimentá-las novamente. Você poderia deixar de querer que isso acontecesse. Procure outra coisa que você teme que aconteça se você tiver total liberdade financeira e muito dinheiro. Talvez você tenha medo de não saber administrar o dinheiro com responsabilidade. Meus pais cresceram durante a Grande Depressão e meu pai viu sua família perder sua casa. Minha mãe tentou convencê-lo com pouco sucesso a comprar imóveis. Como corretor de imóveis, ele ganhava um bom salário em comissões e outros milhões em seus negócios. Mas ele rejeitou muitas compras de imóveis que ele mesmo poderia ter feito, e isso lhe renderia milhões de dólares por um pequeno investimento. Na verdade, ele às vezes alugava nossas casas, embora pudesse comprá-las e poderia vendê-las logo depois com um grande lucro. Sem perceber, nesses assuntos copiei a maneira de agir do meu pai. Minha esposa, Amy, teve que me persuadir por alguns anos antes que eu percebesse o que estava acontecendo e abandonasse meu medo de possuir imóveis. Então, compramos uma casa unifamiliar em Phoenix, que depois vendemos com um bom lucro. Hoje possuímos uma bela casa em Sedona, Arizona. Eu sei que não poderíamos pagar tudo isso se não tivesse liberado o medo herdado de meu pai de possuir imóveis. E se acontecer algo que você teme porque você tem dinheiro ou liberdade econômica? Talvez você tenha medo de uma auditoria do IRS, de ter que pagar mais impostos ou de fazer investimentos ruins. Você poderia deixar de querer que uma coisa dessas aconteça. Repita as perguntas acima várias vezes, deixando seus medos desaparecerem. Qualquer que seja o medo que você tenha, você poderia, apenas por enquanto, deixar de querer que isso aconteça. Eu sei que parece estranho, mas como vimos em outros capítulos, funciona. Além de seguir o atalho de deixar de lado o desejo de que o que você teme se torne realidade, você também pode fazer uma lista dos medos que você tem sobre dinheiro, abundância e liberdade financeira e liberar diretamente sobre eles usando as perguntas de desejo. Aprovação, controle e segurança. Em ambos os casos, ao eliminar o medo, você se sentirá mais livre para seguir em frente e criar exatamente o tipo de prosperidade que deseja em sua vida. Que outras coisas você teme que aconteçam se você tiver muito dinheiro no banco? Parece que os benefícios que obtive e continuo obtendo estão aumentando sem a necessidade de nenhum esforço adicional. Antes de fazer o curso, nunca havia recebido remuneração extra por produzir no meu trabalho. Ao final do curso, recebi o primeiro. Depois eles se repetem todos os meses, além de 3 prêmios de melhor produtor. Em seguida, os gerentes me perguntaram como poderiam motivar os outros a fazer como eu. Meter peso, St. Augustine, Flórida, você poderia tomá-los como garantidos. Respiramos, estamos completamente inconscientes deles e dos apegos e aversões que escondem. O processo de gostar, não gostar, veja o capítulo 9, ajuda a elevar essas camadas ao nível da consciência para que possamos liberá-las. Quando você trabalhar em suas crenças e atitudes, pedirei que o faça em 2 fases. Comece com sua situação financeira atual. Pense em como você está certo quando se trata de dinheiro. Lembre-se de que é importante liberar tanto os gostos quanto os desgostos. O que você gosta na sua situação financeira atual?
Vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir. Pode ser difícil pensar em coisas de que você gosta, especialmente se sua situação financeira não for a que você gostaria que fosse. Mas se estiver preso nesse determinado ponto, você pode ter certeza de que desejos ou sentimentos subconscientes estão impedindo você de deixar ir e seguir em frente. Portanto, seja o mais receptivo possível, percebendo o primeiro pensamento ou sentimento que lhe ocorre e aceitando-o, enquanto se faz as perguntas que se seguem. Existe algo que você não gosta em sua situação econômica atual? Veja se vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Seja qual for esse desejo, você poderia deixá-lo ir. Existe algo que você gosta sobre sua situação financeira atual? Vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia dar ao luxo de deixá-lo cair. Existe algo que você não gosta em sua situação econômica atual? Vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Não tenha vergonha de continuar com esses tipos de perguntas, fazendo cerca de 9 repetições em cada par de gostos e desgostos. Quando estiver pronto, vamos mudar de marcha. Você poderia simplesmente se permitir aceitar o que é certo em sua vida hoje quando se trata de dinheiro. Mesmo que a situação não seja aquela que você necessariamente escolheria ou que você gostaria de alcançar, se você conseguir aceitá-la como é, você terá um bom ponto de partida para seguir em frente. Então, por enquanto, você poderia se permitir aceitar como as coisas são hoje. Deixá-los estar lá. Sabe que eles estão bem. Quanto mais liberdade você tem para se permitir aceitar a situação como ela é, mais você pode agir para torná-la do jeito que você quer que seja. Pense de novo. Você poderia se permitir simplesmente aceitar ou admitir qualquer coisa em sua vida que esteja relacionada ao dinheiro agora. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes e suas ações. Você poderia, apenas por um momento, deixá-los ser como são, aceitá-los. Agora tome alguns momentos para perceber como você se sente diferente depois de seguir os processos acima. Dedique-se a incorporar luz em sua vida diária. Por exemplo, quando você perceber que está fazendo algo do jeito que sua mãe ou seu pai costumavam fazer, e não do jeito que você gostaria de fazer, abandone a resistência ou o desejo de mudar, e veja o que acontece. Se você vir um medo ou preocupação momentânea cruzando sua consciência, libere-o usando as perguntas de aprovação, controle ou segurança, ou simplesmente deixe de lado o desejo pelo que você teme que aconteça. Você também pode trabalhar com gostos e desgostos para um propósito específico. Finalmente, aceite sua situação financeira como ela é. Quanto mais você aceita, mais liberdade você tem para mudá-lo. O procedimento de limpeza com dinheiro. Vamos continuar analisando os obstáculos que te impedem de ter o que você quer na vida, que te impedem de ter uma certa liberdade econômica. O procedimento de limpeza é uma excelente ferramenta para ser resoluto e justo com o pessoas, mas também é uma ótima maneira de melhorar suas interações econômicas e comerciais. Lembre-se de algumas coisas. Em primeiro lugar, quando você usa esse procedimento, parte da liberação que você faz acontecerá de forma espontânea. Segundo, liberar é sempre uma decisão simples, assim como deixar a situação ser o que é. Terceiro, aceite o que vier à sua consciência enquanto trabalha com esse processo. Se você estiver pronto, comece. Você já teve a sensação de que o dinheiro estava tentando controlá-lo? Pode parecer uma pergunta estúpida para você, porque o dinheiro é um objeto inanimado, mas é possível que você tenha sentido essa sensação. Você poderia aceitar seu sentimento de querer controlar o dinheiro novamente. Então você poderia deixá-lo cair. Você tentou controlar o dinheiro. A maioria de nós quer controlar o dinheiro o tempo todo. Então a pergunta é fácil. Nesses momentos, você poderia deixar de lado o desejo de controlar o dinheiro. O dinheiro tentou controlar você? Ou você já se sentiu controlado pelo dinheiro? Em caso afirmativo, você poderia deixar de querer ser o único a controlá-lo. Você tentou controlar o dinheiro? Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de controlar o dinheiro. O dinheiro tentou controlá-lo, ou você pensou assim.
Você já se sentiu uma vítima ou à mercê do dinheiro? Você poderia deixar de lado o desejo de controlar o dinheiro. Você tentou controlar o dinheiro de uma forma ou de outra. Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de controlar o dinheiro. Você poderia dar ao dinheiro o direito de ser o que o dinheiro é. Lembre-se que esta última pergunta é apenas uma decisão e que ao decidir dar ao dinheiro o direito de ser como é, você estará mudando drasticamente sua relação com ele. Você poderia dar ao dinheiro o direito de ser o que o dinheiro é, só por agora. Você reconhece agora ao dinheiro o direito de ser como o dinheiro é. Se você é capaz de fazer isso, mesmo que um pouco, perceba que você se sente melhor por dentro. Se sua resposta for não, você obviamente acha que é preciso fazer mais liberação sobre o assunto de controle. Continue repetindo as perguntas até soltar. Se você responder sim, vá para a nova sessão sobre aprovação. Você não gostou ou desaprovou alguma coisa sobre dinheiro ou qualquer coisa relacionada a ele. Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado suas dúvidas sobre a aprovação do dinheiro. Você poderia deixar de lado essa aversão ou desaprovação do dinheiro. Você sentiu que de alguma forma o dinheiro não gostou ou desaprovou algo em você. Eu sei que parece estranho, mas é possível que você tenha se sentido assim. Você poderia deixar de querer a aprovação do dinheiro. Você não gostou ou desaprovou algum dinheiro. Você poderia, apenas por enquanto, deixar de lado sua aversão ou desaprovação ao dinheiro. Pareceu de alguma forma que o dinheiro não gostou ou desaprovou você, ou escondeu de você. Eu sei que pode parecer que a pergunta não faz sentido, mas esses sentimentos podem existir de qualquer maneira. Você poderia deixar de querer a aprovação do dinheiro. Você não gostou ou desaprovou alguma coisa sobre dinheiro ou qualquer coisa relacionada a ele. Você poderia deixar de lado o desejo de esconder sua aprovação do dinheiro. O dinheiro de alguma forma parecia não gostar ou desaprovar algo em você. Você poderia deixar de querer aprovação. Por enquanto, você poderia se permitir abrigar nada além de amor e sentimentos de aceitação em relação ao dinheiro. Você poderia realmente. Você se permitiria ter apenas um sentimento de amor e aceitação em relação ao dinheiro. Você tem apenas um sentimento de amor e aceitação em relação ao dinheiro. Lembre-se que esta última pergunta é uma decisão ou escolha. Observe mais uma vez como esta pequena liberação sobre a aprovação em relação ao dinheiro mudou um pouco mais a sua consciência. Você pode continuar a se fazer as perguntas de aprovação, se precisar, ou passar a discutir o desejo de segurança em relação ao dinheiro. Você sentiu de alguma forma que o dinheiro o desafiou, se opôs a você, o ameaçou de alguma forma, ou que tudo sobre dinheiro o fez. Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de segurança ou sobrevivência. Você desafiou o dinheiro, se opôs a ele ou o ameaçou de alguma forma. Mais uma vez, como o dinheiro não é uma pessoa, mesmo que o antropomorfizemos, essas questões podem parecer estranhas para você. Mas você pode se sentir assim. Você poderia deixar de lado o desejo de desafiar, se opor ou ameaçar dinheiro. O dinheiro o desafiou, se opôs a você ou o ameaçou. Ou era este o seu sentimento? Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de segurança ou sobrevivência que o sentimento gera em sua consciência. Você desafiou, se opôs ou ameaçou dinheiro de alguma forma. Você poderia deixar de querer fazer isso sozinho. O dinheiro o desafiou, se opôs a você ou o ameaçou. Ou era este o seu sentimento? Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de segurança ou sobrevivência. Você desafiou, se opôs ou ameaçou dinheiro. Ou você queria. Você poderia apenas permitir que isso fosse lançado. Você poderia se permitir ter apenas uma sensação de bem-estar, segurança e confiança com o dinheiro. Você se permitiria ter apenas uma sensação de bem-estar, segurança e confiança com o dinheiro. Você tem apenas uma sensação de bem-estar, segurança e confiança com o dinheiro. Você pode repetir o ciclo dessas perguntas quantas vezes precisar, até poder dizer sim às 3 perguntas no final. Se você for capaz de fazer isso, verá que todos os seus sentimentos em relação ao dinheiro mudam.
Embora este seja um objeto e não uma pessoa, em nossa consciência sentimos a relação que temos com ele. Liberar sentimentos sobre ele assim pode realmente eliminar muitas reações negativas. Júlia. Liberdade para merecer o melhor. Júlia descobriu o método quando imigrou da Romênia para o Canadá há cerca de 3 anos. Foi uma mudança difícil. Ela era mãe solteira e precisava aprender 2 línguas, francês e inglês, já que morava em Quebec. Além disso, ele tinha problemas financeiros. Sua renda com o trabalho de unhas era de cerca de $900 por mês, uma quantia igual às suas despesas. Ele quase não tinha dinheiro para comer, muito menos para qualquer outra coisa. Com tanta preocupação e tanto sofrimento, não havia liberdade, diz ele. Então fiquei maravilhado quando comecei a descobrir o método Sedona, porque era tão fácil e funcionava tão rápido. 4 dias depois de abandonar minha resistência à minha falta de abundância, consegui um novo cliente de uma comunidade judaica ortodoxa. Ele tinha visto um pequeno anúncio que eu havia colocado em uma cabine telefônica. Ele me enviou sua mãe, sua avó, suas sobrinhas e seus amigos. Em 1 mês e meio, meu negócio triplicou. Ele estava ganhando $2.000 e não tinha feito nada além de liberar. Júlia percebeu que havia herdado sua consciência de pobreza das atitudes das pessoas que viviam com ela em seu país natal. Em seu subconsciente, ela tinha medo de ficar rica. Quais são as vantagens de ser pobre e ser rico? Ele se perguntava. Ele decidiu acabar com seu hábito de comprar a coisa mais barata que pudesse encontrar. Ele continuou a liberar a convicção de que merecia um status melhor, fazendo a si mesmo perguntas como estas: posso me permitir lembrar a crença de que não tive? O que há de errado em ter liberdade econômica ou abundância? Se você não consegue pensar em nada, solte nesta mesma circunstância. Em seguida, pense se ele abriga um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança, qualquer que seja o desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Repita as perguntas dos prós e contras pelo menos 9 vezes, certificando-se de liberar a cada vez. Como já disse, às vezes me pergunto sobre as vantagens e desvantagens de um determinado tópico por mais de 1 hora e apenas uma vez. Na verdade, muitas vezes gastei ainda mais tempo com isso. Uma vez que cada positivo e negativo juntos formam uma camada de sentimentos sobre um determinado tópico, quando você os abandona, você começa a se aproximar de possuir a liberdade financeira e a abundância que sempre desejou. Eu trabalhava para empresas da Fortune 500 há 25 anos e senti que estava perdido. Sempre quis ter o meu próprio negócio, cortar o cordão umbilical com a nave-mãe, por assim dizer. Dinheiro. Posso me lembrar que costumava pensar que não poderia ter dinheiro. Ele também observou que seu apego ao dinheiro era baseado no desejo de segurança, sobrevivência. Lembre-se de que se você não quer liberdade ou abundância financeira hoje, provavelmente há desvantagens em tê-la. Portanto, permaneça o mais aberto possível a esse processo e concentre-se no primeiro pensamento ou sentimento que ocorrer, seja ele qual for. Então deixe ir. Enquanto você não desmascarar as desvantagens ocultas, elas continuarão a governar sua vida. Alguém me emprestou as fitas do método Sedona, eu os deixei no carro e os escutei por 1 ano. Nessa época, me tornei independente dos meus negócios, sem medo. Eu simplesmente pensei que a prosperidade viria até mim e, milagrosamente, veio. Não sei como explicar. Trabalho menos, ganho mais, sou mais calmo e, além disso, faço o que gosto. Acho que o segredo está no método, porque não há mais nada na minha vida que mudou. Que vantagem lhe dá ter liberdade econômica ou abundância? Antes de lançar, estamos acorrentados sem saber, diz Júlia. Depois de aprender a liberar, sabendo que estamos acorrentados, algo que é doloroso se não soltarmos. Na minha resistência, meu plexo solar doía. Mas enquanto eu trabalhava em minhas metas de segurança financeira, a dor gradualmente desapareceu. Hoje me sinto tranquilo e posso confiar na minha renda. Rick Forrest, Claremont, Califórnia. Vantagens e desvantagens do dinheiro. Agora vamos usar o processo de vantagens, desvantagens para focar em ter o que queremos na vida. Lembre-se de deixar de lado os prós e os contras.
Liberar nos dois sentidos colocará o objetivo de liberdade econômica e abundância em sua consciência. Vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia dar ao luxo de deixá-lo cair. Que vantagem lhe dá ter liberdade econômica ou abundância? O que há de errado em ter liberdade econômica ou abundância? Decorre de um desejo de aprovação, controle ou segurança, sobrevivência. Analise se vem do desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado esse desejo. Seja qual for o desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Visualize sua situação econômica ideal. Visualize como seria sua vida se você alcançasse total liberdade financeira e abundância. Lembre-se de usar todos os 5 sentidos em cada nível do exercício. Sua imagem pode ser visual, sinestésica ou auditiva. Mas desenhe uma imagem expressiva na qual você tenha todo o dinheiro que sempre quis, total liberdade financeira e abundância fenomenal. Experimente-o profundamente e intensamente. Então pense se há algo dentro de você agora que diz: não, não posso tê-lo. Eu não deveria tê-lo. Não é real. Não é possível. Ou qualquer outro pensamento ou sentimento que se oponha a essa imagem. Escondido nessa oposição, há um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado esse desejo, por enquanto. Permita-se novamente imaginar que você tem abundância agora, que você tem liberdade econômica outrora. Imagine que é neste exato momento. Observe como é esta situação, sinta-a e ouça-a. Verifique se há algum pensamento ou sentimento contra ele. Então veja se há algum desejo de aprovação, controle ou segurança associado a esses pensamentos ou sentimentos. Então, você poderia deixar de lado tal desejo. Visualize novamente que você tem liberdade financeira e abundância. Como está sua vida agora e nesta situação? Veja se tudo isso decorre de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixá-lo cair. Analise se há algum desejo na própria imagem. Se sim, você poderia se dar ao luxo de abandoná-lo. Permita-se visualizar a liberdade financeira e a abundância novamente em sua vida agora. Veja se há algo dentro de você que ainda se opõe a essa imagem, ou diz: não posso, ou não deveria tê-la. Sim, é assim, vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Seja qual for o desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Imagine, novamente, liberdade econômica e abundância agora. Pense que não há problema em tê-los. Você poderia se permitir aceitar plenamente esta imagem em sua consciência. Aceite-o, encoraje-o e deixe-o estar lá. Conforte-se em saber que não há problema em tê-lo e que existe agora. Você só precisa aceitar a liberdade financeira e a abundância em sua vida, sabendo que você merece. Estabeleça metas e haja. Eu recomendo que você forme-o por escrito uma meta sobre o que você gostaria de criar em termos de dinheiro. O processo de metas irá libertá-lo, porque o ajudará a ter sempre em mente o que você realmente deseja, ao mesmo tempo em que abandona todos os sentimentos que se opõem a esse desejo. Como de costume, lembre-se de trabalhar com liberação quando começar a tomar medidas para alcançar seus objetivos financeiros. Quando você libera as ações que pode realizar, ou aquelas que já está realizando, descobrirá que gera resultados muito mais facilmente do que antes. O capítulo 8, Definindo e Alcançando Suas Metas, discute esse processo com mais detalhes. Um último pensamento. Releia este capítulo com frequência. Quanto mais você trabalha com este material, mais você vai tirar dele. Quando você começar a aceitar verdadeiramente que tem direito à liberdade e segurança financeira, será mais fácil para você avançar para uma atitude positiva em relação à sua prosperidade. 17. A magia dos relacionamentos. Você já se perguntou por que alguns relacionamentos íntimos funcionam e outros não? Porque muitos de nós parecem ter os mesmos relacionamentos com várias pessoas diferentes. Porque é muito fácil para alguns encontrar um parceiro e outros têm que colocar todos os seus esforços. As respostas para essas perguntas e outras semelhantes estão neste minicurso sobre relacionamentos íntimos.
Os exercícios, ideias e processos neste capítulo podem e irão acelerar o processo de descobrir e viver seu caráter natural como uma pessoa carinhosa. A resposta para as perguntas de relacionamento mais desconcertantes é, na verdade, bastante simples. A maioria de nossos relacionamentos, e nossos padrões de relacionamento em geral, são baseados na necessidade e não no amor. Certamente você não ficará surpreso que este seja o caso. No entanto, você pode se surpreender ao saber que há uma coisa que você pode fazer sobre isso, e você sabe o que é: liberar. Qualquer sentimento que não seja amor é um sentimento de não amor. Como sua natureza essencial é o amor que você busca nos outros e nos outros, cada vez que você libera usando o método Sedona, você está se libertando de sentimentos desamorosos e se tornando uma pessoa mais amorosa interna e externamente. Quanto mais afetuoso você for, melhores serão seus relacionamentos e mais atração você despertará em seu parceiro. É simples assim. Toda a liberação que você já está praticando e que praticará neste capítulo melhorará seus relacionamentos atuais e futuros. Pare de procurar amor nos lugares errados. A maioria de nós procura o amor como se estivéssemos tentando encher um copo que vaza, que está perdendo seu conteúdo. Toda vez que parecemos receber afeto de uma fonte externa, especialmente de outra pessoa, apenas reforçamos a ideia de que o amor pode ser encontrado fora de nós. Portanto, o pingo é inerente ao sentimento de receber amor ou aprovação. Parte desse fio é o medo de perder o afeto, o ressentimento em relação às pessoas de quem achamos que deveríamos recebê-lo e o simples ato de desviar o olhar do amor que, por natureza, já somos. Boas notícias. Para reverter todos esses dilemas, basta deixar de lado o desejo de amor ou aprovação. Você também pode acelerar o processo encontrando maneiras de amar um ao outro em vez de tentar obter acento circunflexo e maneiras de oferecer amor um ao outro, além de recebê-lo. Se você está em algum tipo de relacionamento próximo ou íntimo, seu parceiro, um amigo, um parente pode chegar ao ponto de amar a outra pessoa da melhor maneira possível, do jeito que você é, então vocês dois podem relaxar e ser honestos um com o outro. Isso favorece interações muito mais saudáveis e satisfatórias. Existem algumas chaves importantes para melhorar os relacionamentos que muitas vezes são negligenciadas. Um deles é o seu caráter de reciprocidade. Se você, interna ou externamente, fizer algo que não seja mútuo com seu parceiro, a única coisa que conseguirá é que ambos se sintam frustrados. O seguinte é um exemplo simples do meu relacionamento com minha esposa. Eu só gostava de assistir a filmes de garotos, e Amy só queria assistir a filmes de garotas. Era um dilema e tanto quando ligávamos a televisão ou decidíamos ir ao cinema. Em vez de tentar impor nossa vontade ao outro, ou assumir que um deveria se sacrificar pelo outro, o que não teria sido uma solução mútua, discutimos abertamente a questão, liberamos os sentimentos que ela provocava em nós e começamos para descobrir o tipo de filme que nós dois poderíamos desfrutar. De fato, desde que lançamos para alcançar a reciprocidade, hoje estamos mais abertos aos gostos um do outro quando o assunto é cinema, e são poucas as ocasiões em que não concordamos sobre o que gostamos. Quando não estamos, simplesmente vamos ver o filme que um de nós escolhe, se nos sentimos mútuos, ou cada um de nós vai sozinho ao cinema ou com um amigo. De qualquer forma, nos sentimos muito mais confortáveis. Agora, até mesmo um monte de filmes de garotas eu gosto tanto quanto os de garotos. E Amy também gosta de alguns filmes de garotos. Para que o amor seja verdadeiramente solidário, ele também deve ser incondicional. Quanto mais você for capaz de dar de si mesmo e oferecer seu amor sem esperar nada em troca, mais feliz você será. Em vez disso, o que a maioria de nós faz em um relacionamento é uma troca. Eu farei isso e aquilo por você, se você fizer isso e aquilo por mim. No comércio, a troca pode ser ótima, no entanto, o amor autêntico é mais do que apenas um negócio. O amor ou afeição autênticos devem sempre servir de apoio para ambos os envolvidos. Se um dá ao outro à custa de si mesmo, não é um ato de doação. Essas são algumas situações que podem se tornar codependência e até abuso. Portanto, quando você dá, certifique-se de dar algo que é desejado e que você também gosta de dar.
Agora, isso não significa que você sempre tem que fazer o que o outro quer, nem significa que você só deve fazer o que quiser. Isso significa que vocês dois permitem um ao outro explorar maneiras de se relacionar que são mutuamente benéficas. Você fará um grande progresso se seguir essas poucas diretrizes em seus relacionamentos íntimos. E se o seu parceiro já for uma pessoa perfeita? Se você já esteve em um relacionamento romântico, provavelmente experimentaria o que muitos chamam de fase da lua de mel. A menos que seu relacionamento seja muito recente, o tipo de amor, carinho e alegria que você sentiu durante essa fase provavelmente é apenas uma lembrança agora. Então, qual é a diferença entre o que você pode perder como sua lua de mel e o que você sente hoje? Muito simples, no início do relacionamento, você amava e aceitava seu parceiro como ele era. É até possível que você a amasse porque ela tinha um certo jeito de ser, embora, hoje, esse jeito de ser, ou certos aspectos, te deixem com raiva. Quando um relacionamento pode dar errado é quando seu parceiro diz ou faz algo, ou se comporta de uma maneira que você se recusa a aceitar por dentro. Você então começa a oferecer resistência a esse traço ou comportamento específico, enquanto espera que a pessoa o exiba novamente. Como eu disse no capítulo 8, começamos essas listas internas informais de coisas sobre nosso parceiro que queremos mudar, ou às quais nos opomos, e então começamos a comparar tudo o que ele faz com essa lista interna. Se houver coincidência, colocamos um sinal e nossa resistência aumenta. Uma vez que começamos a lista, não paramos de procurar aspectos para adicionar a ela. Todo esse processo geralmente sai do controle, terminando em separação, divórcio ou simplesmente deixando um relacionamento que não é mais útil para nenhuma das partes. Existe uma maneira fácil de quebrar esse padrão e estender a lua de mel para o resto de suas vidas. Em primeiro lugar, queime essa lista. A menos que você esteja determinado a destruir seu relacionamento atual, continuar aumentando a lista está apenas criando problemas para si mesmo. Cultive o hábito de procurar as coisas que você pode amar e apreciar em seu parceiro, e não pensar nas coisas que precisam mudar, e assim toda a dinâmica do seu relacionamento mudará. Isso não significa suprimir a comunicação amorosa sobre coisas que seu parceiro faz e que você preferiria que ele não fizesse. Nem é uma desculpa para permitir que você ou seu parceiro continuem a ter um comportamento obviamente destrutivo. É apenas uma maneira de começar a recuperar o equilíbrio que você gostou da sua lua de mel. O processo de vantagens. Desvantagens também é uma boa ferramenta para queimar lista. Você vai permitir que eu lhe diga que é um processo que funcionou no meu casamento. Como eu disse, todos nós tendemos a fazer listas internas do que nosso parceiro fez de errado ou nos aborreceu. Então esperamos que eles continuem cometendo o mesmo erro, e nós, é claro, ficamos felizes em manter nossas convicções quando o fizerem. Depois de um tempo, já damos mais importância ao apego à falsa segurança de estar certo do que nutrir o amor com que atraímos nosso parceiro na época. A diferença entre esse padrão, no qual a maioria de nós se enquadra, e a fase, lua de mel, de um relacionamento em que nosso parceiro parece não estar fazendo nada de errado, é simplesmente o que esperamos e o que focamos. O que aconteceu nos últimos 11 anos de convivência com minha esposa é que as listas de erros e ofensas continuam desaparecendo. É verdade que Amy tem hábitos que às vezes não gosto, e eu tenho traços no meu caráter que ela não gosta, mas nenhum de nós usa essas circunstâncias contra o outro. Estamos simplesmente um com o outro, procurando maneiras de estar juntos exatamente como estamos naquele momento, liberando nossas feridas e nossas expectativas. Compartilhamos possibilidades ilimitadas de amar uns aos outros. Eu amo Amy ainda mais agora do que durante a fase de lua de mel do nosso relacionamento. Como eliminar o desacordo? Vários anos atrás, Amy e eu demos um curso para casais em um resort na Jamaica. O exercício a seguir foi uma das ferramentas mais poderosas que usamos para ajudar os casais a resolver seus desentendimentos e chegar a um ponto de melhor mutualidade. Baseia-se no princípio de considerar uma questão do ponto de vista do outro, de colocar-se no lugar dele. Quando você tem um vislumbre do ponto de vista do outro sobre qualquer desacordo em particular, é muito difícil manter o conflito vivo. O exercício a seguir é uma maneira rápida e divertida de entrar nessa perspectiva.
As diretrizes para este exercício são simples. Complete todos eles, sem cortá-los minimamente, ou fazer qualquer coisa que seja física ou emocionalmente prejudicial ao seu parceiro. Escolha um tópico que você está discutindo e que gostaria de resolver. Passo 1. Vocês dois defendem seus pontos de vista. Faça-o colocando nele todo o sentimento e dando-lhe toda a importância de que você é capaz. No entanto, há uma nuance importante: você só pode usar a expressão blá. Não use outras palavras. Apenas argumente como você costuma fazer, você pode até exagerar um pouco, mas evite linguagem real. Continue discutindo até que ambos sintam que defenderam sua posição o máximo que puderam. Então, antes de passar para a etapa 2, reserve alguns minutos para liberar o que quer que essa atividade tenha gerado. Passo 2. Agora defenda os pontos de vista uns dos outros. Desta vez, use palavras e faça o seu melhor para se colocar no lugar do seu parceiro. Defenda a opinião deles com a mesma convicção com que defendeu a sua. Coloque todo o interesse que puder em sentir e expressar os sentimentos de seu parceiro, até mesmo usar seus gestos. Continue discutindo assim até que nenhum de vocês tenha mais nada a dizer. Em seguida, reserve alguns momentos para liberar o que quer que essa atividade tenha gerado. Passo 3. Compartilhe o que você descobriu. Dediquem tanto tempo quanto necessário para conversar e liberar juntos sobre quaisquer sentimentos, pensamentos, reflexão e ideia que surgiram durante o exercício. Eu prometo a você que se você for como as pessoas que estavam nesse curso de que estou falando, e como muitos outros que trabalharam com sucesso com este exercício, e como eu e minha esposa, você ficará agradavelmente surpreso com os resultados que obterá.